Olá, meu nome é Luiz Mafra, eu ajudo pessoas que estão sofrendo a terem uma vida mais leve e com mais sentido. Então hoje nós vamos falar sobre perdoar nossa história. Isso é algo muito crucial para quem quer atingir uma vida com outro significado àquela que tem carregado até hoje. Porque a gente sabe que muitas vezes o nosso sofrimento ele tem uma carga emocional histórica muito grande. Mas antes de tudo, eu gosto de começar por uma metáfora. Não é exatamente uma metáfora, né? Uma analogia que eu costumo fazer com todos os meus pacientes. É o seguinte, eu tenho para mim que os processos depressivos, essas tristezas que nos acompanham por longos períodos, são como feridas, são como machucados. O que acontece? Dentro da nossa história, por alguns períodos, sabe, sei lá, cada um sabe da sua história, onde que começou, a gente vai sofrendo alguns machucados, né? A gente vai tendo algumas feridas. E que, por algum motivo, naquele momento, o melhor ou a única coisa que a gente poderia fazer em relação a isso era ignorar, era deixar de lado, era tentar superar. Só que o que acontece? Com o tempo, a gente vai superando e tentando ignorar essas feridas, e elas vão se acumulando. Até que chega um momento que tudo estoura. Eu costumo dizer que a coisa implode, ela não explode, né? Porque a gente não estoura para fora, a gente estoura para dentro. E qual que é a analogia que eu faço com as feridas? Então imagina se você tem um machucado grave, um machucado profundo, aquele que realmente dá para, imagina aí, imagine a cena que vocês acharem melhor. Agora imagina que naquele momento você não tinha como tratar. A única coisa que você pode fazer é um pequeno curativo que tampou esse machucado, de alguma forma. Né? Você chega, você tampa ele, coloca a bandagem lá por cima e deixa. O máximo que você vai fazendo, de tempos em tempos, é trocar, é renovar esse curativo. Você não tratou assim tão profundamente. Até certo tempo isso funcionou. Mas pode ser que em algum momento essa ferida ela começa a inflamar, ela começa a infeccionar de alguma maneira. E aí a dor começa a crescer. E você continua só trocando, aí nesse momento a coisa já está mais grave, mas você continua só trocando a sua bandagem, seu curativo, como você sempre fez, como sempre aconteceu. E essa inflamação ela continua aumentando, 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 até que um momento isso se torna insuportável. E aí o que acontece? Você tem que tirar esse curativo, você tem que olhar para a sua ferida e você tem que abri-la. Abrir. Às vezes cortar. Mexer profundamente, tirar algumas coisas que podem estar infeccionando, fazer limpezas profundas. Só que isso não vai acontecer apenas uma vez. Você vai ter que fazer isso várias e várias vezes. Revisitar esse lugar e cuidar dele de diversas formas, por muitos momentos. Né? É doloroso. Dói. Não vou te dizer que é algo tranquilo, né? Quem já teve um machucado desse já sabe. Mas é preciso passar por todo esse processo de cura, de cuidado. Só que o que acontece? Quando essa ferida, ela cicatriza, ela tem uma melhora, pode ser que você nunca mais sinta essa dor. Mas a marca sempre vai estar ali. E o que isso diz da nossa história? Imagine você em alguma situação que você sofreu no seu passado. Vamos falar que você viveu momentos muito difíceis na sua vida, em um determinadas circunstâncias. E naquele momento não te sobrava nenhuma outra escolha a não ser suportar aquele sofrimento específico daquele momento. Né? Que, imagina, você passa por uma dificuldade financeira, você tem dificuldade no emprego, algum problema com algum dos seus filhos, ou mais de um deles, você passa por uma separação, um rompimento de uma relação que para você era muito significativa até aquele momento, a perda, infelizmente, de algum parente querido. Pode ser que tudo isso aconteça, uma dessas coisas, ou quem sabe, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E olha só que carga difícil, né? Que ferida grande. E naquele momento você teve que ser forte, você teve que aguentar, você teve que suportar essa dor. Ok, você deu conta naquele momento de suportar,
Mas aquela ferida ficou. Ela ficou tampada. E você é uma pessoa forte, você dá conta de tudo, né? Algumas pessoas vão dizer isso para você. E aí você foi suportando o seu dia a dia, a sua rotina, as suas dificuldades. E foi passando por cima disso que por algum motivo precisava ser pensado, precisava ser relembrado, precisava ser vivido. E você não teve a chance de cair naquele momento. E aí chega o momento, chega aquele período que a sua personalidade, seu psiquismo, inconsciente, seja o que for, já não dá mais conta de suportar ser negado esse sofrimento que foi deixado de lado. E aí ele te chama. E te chama de que forma? Te jogando para baixo. Eu costumo dizer nessas horas até que algum nível de depressão pode ser uma oportunidade. Não é a oportunidade que a gente desejava para a nossa vida, obviamente não. Ela é uma oportunidade da gente revisitar a nossa história, da gente olhar para ela novamente. Porque a partir dali, quando eu caio, eu vou ficar lembrando desse passado, eu vou ficar julgando esse passado. E enquanto eu não trato ele, né, isso que ficou para trás, isso continua ali, vindo à minha memória, vindo à minha mente, e eu, de certa forma, nesse momento, eu continuo me vitimizando por tudo aquilo que aconteceu. E às vezes, de fato, você foi uma vítima. Nesse momento, eu tenho duas formas de enxergar essa situação. Pode ser que você realmente tenha sido uma vítima de algo que aconteceu do seu destino. Né? Destino não, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque parece que tinha algo pré-determinado. Mas dentro da sua história, você foi vítima de algo realmente muito grave que aconteceu. E aí, você fica se lembrando desse momento e você continua se colocando como vítima da sua história. Mesmo que isso tenha acontecido no passado, você hoje ainda continua vivendo as mesmas dores do passado. Eu falo que, em geral, a pessoa que ela está nessa situação, eu digo que ela ficou presa nessa parte da sua história. Parece que foi tão traumático, tão impactante o que aconteceu, que a partir dali ela parou de desenvolver. Ela ficou suportando, mas ficou meio que andando no mesmo lugar. E aí ela continua pregada lá. Então ela precisa revisitar para conseguir crescer novamente. Ou pode ser que muitas coisas aconteceram e também uma forma para continuar apegada a esse passado, a pessoa ela continua buscando justificativa, né? Buscando em algum ponto no passado, mesmo que ela saiba para ela mesma que é mentira, ela continua buscando nesse passado alguma justificativa para continuar sofrendo hoje. Então, essa dor, essa inflamação, ela continua lá dentro. E o que normalmente, né, você, muitas pessoas vão fazer? Isso aqui não é eu que eu estou dizendo, não é que você esteja errado, caso você esteja passando por isso, ou alguém perto de você esteja passando por uma situação como essa, que a pessoa é culpada, que ela está errada em fazer isso. Não, todos nós fazemos isso. Por quê? Num primeiro momento, quando a gente tem um impacto de uma nova situação que a gente está vivendo, a nossa tendência é repetir o nosso comportamento que a gente foi tendo daquele tempo passado, né? A gente é dado o nome, assim, por exemplo, de ancoragem ou de assimilação, né? Diferentes teóricos vão falar sobre esse assunto, porque é a hora que você vê uma situação nova e quando a gente se depara com uma situação nova, a nossa tendência inicial é agir da forma que a gente já tentou inicialmente. Então a gente vai repetindo isso diversas vezes, né? Tentando o quê? Suplantar essa situação, tentando negar essa situação. Então a gente vai repetindo esse mesmo comportamento ali por vários, pode ser que isso dure anos, né? E a pessoa está lá pegada nesse sofrimento passado, vivendo, revivendo isso. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Não é mudar o passado, porque isso é impossível. Como eu disse, né, você ter a ferida, ela vai estar ali. Não é possível esquecer o que aconteceu. Muitas pessoas chegam. Eu acho legal porque tem um filme que ele é muito significativo para mim, para representar essa situação, que é do Jim Carrey, não sei se você já assistiu, que chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Que é, não quero dar muito spoiler, mas a pessoa está tentando esquecer o que aconteceu no passado. Recomendo, assista um filme, você vai entender, talvez você até se identifique muito com aquela figura. E vai entender o seguinte, não tem como apagar o passado. A pessoa, né, talvez
talvez você esteja vivendo isso, nessa situação, a pessoa está tentando apagar o que ela viveu do passado, como se ela pudesse esquecer o que aconteceu, para ir do zero, ela continuasse a vida dela. Porém, o que acontece? Se eu apago, imagina, você consegue apagar o seu passado. Você não tem memória. Se a gente não tem memória, a gente não tem futuro. Tem um teórico chamado Vygotsky, né, início do século XX, ele percebeu isso, que o nosso pensar, nosso projeto futuro, ele só existe porque a gente tem memória, porque a gente sabe algo que aconteceu, a gente guardou uma informação, então eu consigo continuar meu futuro. Então, eu preciso lembrar das coisas para poder fazer o futuro, né? Mesmo que sejam aquelas coisas que eu errei, que foram equivocadas no meu passado, eu preciso delas para lembrar do futuro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisitar esse passado. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir, infelizmente. Né? Eu falo infelizmente porque dói. Eu costumo dizer, né, para os meus pacientes que fazer terapia dói. Né? Dói porque em algum ponto você vai ter que revisitar o seu passado. É claro que a gente sabe que um pensamento positivo, um projeto futuro, ele nos ajuda a melhorar o nosso humor, mas se eu continuo só buscando melhorar o meu humor e não olho para o meu passado, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo aquele mesmo processo, que é o quê? Só mudando a minha bandagem, só mudando o meu curativo. Né? Então, em algum momento, eu estou pensando no meu futuro, o que é importante, extremamente necessário para eu poder sair desse sofrimento, mas, por outro lado, em algum momento, eu tenho que revisitar o que está me machucando lá dentro. Né? Então, eu olho para trás, eu vou lá, nesse machucado, nessa ferida, nessa história do passado. E preciso dialogar com ela. Eu preciso pensar nela novamente. E começar a entender o quê? Que isso é uma história do meu passado. Isso não é algo que está acontecendo hoje. O que acontece é que quando a gente está nesse processo de sofrimento mais profundo, a gente vive esse sofrimento no presente como se ele fosse real. A minha incapacidade naquele momento, a minha falta de valor daquele momento, aquele sentimento de culpa que eu sentia naquela época, né, ele é revivido hoje, e quando ele é revivido hoje, ele é revivido como algo real. Eu vivo como se eu estivesse sendo desvalorizado hoje, como se eu fosse uma pessoa incapaz hoje, como se eu fosse uma pessoa que não é amada por ninguém hoje. Né? Não é assim, eu lembro que no passado isso aconteceu. Né? Então, compartilhando um pouco até a minha história, eu acho que fazendo terapia ali por muito tempo, até uns 30 anos de idade, a minha adolescência era muito vivo para mim. Mesmo que eu tivesse já superado depressões há muito tempo, né? Desde os 15, 14 anos de idade eu já sinto que eu não tenho esse tipo de sofrimento, né? Graças a Deus, imagino, né? Torço por você também. Eu ainda vivia essa história. E precisei revisitá-la muitas vezes, com muitas dores. E dores por quê? Por que é doído revisitar o passado? É doído porque, por um lado, eu tenho que lembrar de histórias que me magoaram. Eu tenho que lembrar de histórias que foram de pessoas que me machucaram, de situações que eu passei vergonha, de situações que pode ser que eu tenha sido humilhado, pode ser que você viva uma situação semelhante. Então, relembrar disso já é muito doído. Né? E outra coisa é porque eu tenho que compreender, às vezes, eu sinto vergonha de lembrar desse passado, porque eu vejo que às vezes eu fiz muita besteira também. Eu lembro uma vez, um paciente que eu tive, ele, né, tinha feito muitas coisas não muito agradáveis, né, no seu passado, que ele não gostava de lembrar. Eu acho que foi um dos processos, né, terapêuticos assim, que eu vi a pessoa mais sofrer assim. Mas era interessante porque ele teve muita coragem de relembrar tudo que ele tinha vivido. Ele chegava, ele me contava, às vezes ele chorava, né? Chorava como que ele tinha tratado algumas pessoas, como ele tinha tratado a própria família, né? Porque ele não se orgulhava desse passado que ele tinha. Mas depois de um tempo, né, ele tendo, né, então ele abriu essa ferida, ele foi visitando ela e foi
curando ela, tratando ela, ele foi ganhando mais força, né? Aquela dor já não tirava, porque qual que é o problema da dor, que às vezes a depressão nos traz? É uma dor que tira a nossa energia. Ela tira a nossa energia porque ela pega a nossa atenção e coloca única e exclusivamente nesses pontos de sofrimento. Então, quando a minha história ela está inflamada, ela não está tratada, ela fica me importunando, então ela tira essa minha energia, que eu poderia estar usando no mundo, de alguma forma, né? Em um trabalho, algo significativo para mim, algo que fizesse sentido. E ao invés de fazer isso, ela está chamando minha atenção para quê? Presta atenção em mim, presta atenção nesse passado e presta atenção em você no passado. Por quê? Muitas vezes a gente se sente culpado pelo que aconteceu nesses vários anos atrás. E para não ter que lidar com essa culpa e fingir que a gente não está culpado, né, pelo que aconteceu, eu vou negando, né, e tal. Mas tem hora que eu tenho que olhar para lá, eu tenho que voltar e perceber, né? Nossa, eu fiz besteira, nossa, eu fiz algo de ruim para outra pessoa, ou mesmo voltar para trás e olhar e falar assim, olha, eu não tive culpa nenhuma pelo que aconteceu. Às vezes realmente você foi uma vítima pelo que aconteceu, né? Algumas mulheres sofrem algumas situações dentro da família muito desagradável, simplesmente pelo fato de serem mulheres, pela fragilidade, principalmente pela fragilidade de uma criança que está ali, e ela lembra do passado e fala, olha, eu me senti culpada todos esses anos, mas eu não tive culpa pelo que aconteceu. Eu era frágil. Não tinha como eu enfrentar essa situação. Talvez vai dar muita raiva daquelas pessoas do passado, aquelas pessoas que você tanto amava, tanto queria, talvez você tenha que pensar com elas e falar assim, olha, elas não foram tão legais quanto me colocaram a acreditar, né? Então essa visita ao passado, se compreender o passado, ele vai mudar muita coisa na sua vida. O que ele vai mudar? Pode ser que você descubra que você não é culpado pelo sofrimento que você tem hoje. Ou pode ser que você tenha que assumir a culpa de algo não muito agradável que você fez há muitos anos atrás. Pode ser que aquelas pessoas que você aprendeu a amar, a adorar, que foi colocado para você que você nunca poderia pensar nada de mal delas, você volte para o passado e se fala, olha, elas não foram tão legais assim comigo. E realmente eu tenho que dar um basta nessa história. Ou pode ser que aquela pessoa que você carregou tanta raiva, tanto ódio na sua vida, você olhe para o passado e diga, peraí, ela não foi tão ruim quanto eu imaginava. E ao pensar isso tudo, você vai começar a se pensar diferente. Você vai começar a raciocinar, então, peraí, se minha história não é tão exatamente como eu pensava, talvez eu não seja exatamente essa pessoa ruim, sofrida, vítima, que eu pensava antes. E se eu sou capaz de recriar a minha história, quer dizer, o meu passado, lembra que eu falei, aquele teórico, tal do Vygotsky? Se eu sou capaz de mudar a minha memória, se eu mudo a minha memória, eu mudo a minha capacidade de pensar o meu futuro. Eu posso recriar um futuro totalmente diferente. Então, quando eu digo perdoar, né, fazer as pazes com o passado, não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma mentira, não é uma demagogia. Demagogia, caso você não conheça essa palavra, né? Eu falar algo que não seja tão real, que seja só da boca para fora. Não é olhar para o passado e falar assim, não, tudo bem, tudo bem. O que aconteceu é passado, agora é daqui para frente. Não, não faça isso. Não faça isso, porque a única coisa que você está fazendo nesse momento é mudar o seu curativo. Então, toda pessoa que fala, não, isso é coisa do passado, olha para frente. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso e chegam em algum momento que não dão conta, já não tem mais energia de ficar carregando esse sofrimento, ficar negando que estão sofrendo. Né? Em algum momento a gente tem que acolher. E acolher o sofrimento, né, é se acolher. Se eu acolho esse lado meu que está triste, eu falo, não, realmente eu estou triste, eu tenho que olhar o que está acontecendo, eu busco um profissional, eu busco um curso online que vai falar sobre o assunto, né? Busco algum tipo de ajuda, eu estou tendo apoio para conseguir olhar esse passado. Então, quando eu me dedico, quando eu me acolho,
acolho esse sofrimento, eu estou me acolhendo, porque o sofrimento sou eu também. É parte da minha história. Eu não posso negar quem que eu sou. Assim. E quando eu acolho, o que acontece? Lembra que eu falei que você está preso naquele passado? Imagina que esse passado é outra pessoa que está dentro aí de você. Né? Você está olhando para esse passado, você está acolhendo essa pessoa, e essa pessoa quer nada mais, nada menos que você. Então você se acolhe, você olha, você entende as falhas que houveram, os momentos tristes que viveu, você revisita isso, você traz um outro sentido para essa história, você começa a cuidar dessa pessoa, e essa pessoa ela começa a se desenvolver novamente, ela começa a se movimentar novamente. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, não é uma mágica, né? Eu acho que alguns momentos a gente cai nesse equívoco de pensar que, então só porque eu vou visitar lá meu passado, vou ver o que aconteceu, então de uma forma mágica, por ter tocado nessa ferida, pum, tudo vai se transformar. Não, não é assim. Né? Você vai olhar para o seu passado, você vai cuidar dessa pessoa. Imagina, acho que uma boa imagem que a gente pode ter, que me veio na cabeça que é agora, imagina que é uma criança que sofreu, que está lá parada, sofrendo todos os dias. Então é como se você pegasse essa criança, acolhesse ela, cuidasse, desse todo o carinho, alimentasse ela, entendesse as fúrias, as raivas, porque é isso, na hora que a gente toca essa nossa história, nossa, é tão comum vir muitos sentimentos, porque vem sentimento de raiva, de culpa, de tristeza, de alegria, vem tudo, aquela explosão de emoções, assim, né? E aí quando isso vai vindo à tona, né, é como se fosse todo aquele pulse, né, saindo, então a gente vai limpando todos esses sentimentos, emoções que vão vindo, cada coisa ocupando o seu espaço, tudo tendo o seu espaço na vida, porque nós temos todos esses sentimentos, a gente tem sentimento de raiva, a gente tem sentimento de tristeza, a gente tem sentimento de medo, a gente tem sentimento de alegria, tudo isso a gente tem vivendo dentro de nós o tempo todo. Então quando eu acolho, eu olho para esse meu passado, eu acolho isso e ajudo essa criança a crescer, ela vai ganhando tamanho. Né? Eu lembro, né, a gente falando isso de criança, me veio aqui mais uma outra paciente minha, que ela tinha sofrido muito na infância, no interior muito distante, né, situações muito precárias. E eu lembro que bem no final, né, do tratamento dela, a gente estava trabalhando exatamente nessa perspectiva, imaginar que ela era uma criança. Né? Veio, na verdade, essa imagem na cabeça dela, né? Não, eu ajo como se eu fosse uma criança. E a gente começou a imaginar e falar dessa criança, né? Que tinha sofrido. E foi interessante que ela começou a agir, né? Por uma semana ali, como se ela fosse, né? Comprou um monte de Danone, Danette, encheu a casa disso. Mas ela falou assim, foi bom. Foi bom porque eu deixei essa criança viver. Essa criança estava sofrida, estava lá apagada, né? Ela veio à tona, né? Depois de ter, obviamente, ter revisitado a história, contado muito, né? O que tinha sofrido, ela comprou os Danones, encheu a geladeira deles, lambuzou-se por uma semana, se deu a chance de viver isso. E depois ela entendeu, não, essa menina cresceu. Essa menina já não depende mais do passado, ela já não depende mais de ficar sofrendo o que ela sofreu no passado. Não é que eu perdoe as pessoas que me maltrataram, mas eu entendo que isso aconteceu, isso passou, isso não é vivido hoje. Isso já foi há muito tempo atrás. Mas foi preciso revisitar. Ela tentava negar o tempo todo. Né? Isso vai trazer muitos malefícios para ela. E quando ela começa a se desenvolver, né? A cuidar dessa criança, a ter cuidado, ter carinho, aceitar quem é ela, falar dela, contar suas histórias, os seus casos, bons, ruins, né? Tudo que foi acontecendo, ela começa a se ver de uma forma mais ampla, né? Ela não é só aquela pessoa que sofreu. E quando a gente visita o nosso passado, a nossa história, a gente também não é só aquela figura sofrida. Né? A gente teve muitas outras vivências, a gente teve momentos bons também. E quando, né, essa criança está muito doída, né, ou essa ferida está muito inflamada, é comum, imagina, né, imagina você com a dor de dente. Você consegue pensar em outra coisa que não seja a dor de dente? Não dá. Porque ela está lá, alfinetando ali você o tempo todo. Então, a dor da alma, vamos dizer assim,
é a mesma coisa. Ela tá lá te alfinetando o tempo todo. A mesma situação, você não consegue pensar em outra coisa. Então, quando você vai vasculhando esse passado, você vai trabalhando com ele, buscando isso, você vai se lembrando de outras coisas, não só da dor. Você começa a lembrar de momentos bons que você teve, de coisas legais que aconteceram. Você começa a ver que você é muito mais do que aquela pessoa que sofreu naquele momento. Pode ser que o que eu estou falando aqui tenha muito ligado à infância, porque muitos, né, vão ter essa história, né, começando lá da infância. Pode ser que isso começou na vida adulta, depois de um momento muito complicado, como eu comecei a dizer no início, né, perda de emprego, problema com o filho, casamento, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e ainda por causa disso você se sinta fracassado. Mas aí você começa a lembrar que não, né, eu não fui só isso. Eu não fui só esse momento da minha vida. Ele foi marcante. Mas eu precisei visitar o passado. Rever. Rever que eu sou muito mais do que isso. Muito mais do que aquele momento que aconteceu. E quando eu disse, né, que então a depressão é uma oportunidade, ela é uma oportunidade por quê? Ela nos chama a atenção para o fato de que a forma que você está agindo com você, ela não está legal. Ela não está de um jeito bacana, assim, que vai te ajudar a crescer mais. Pode ser que o jeito que você agiu até hoje, ele for suficiente para você dar conta de chegar onde você está. Parabéns, parabéns, você suportou até aqui. Mas pode ser que essa forma de agir já não seja mais útil, ela já não funcione mais da forma que funcionava como antes. Então é a chance de criar uma nova personalidade sua, um novo jeito de ser. Pode ser a chance de criar novas relações. Porque aquelas, às vezes, que você estava carregando até então, pode ser que elas já não sejam mais úteis. Pode ser que elas não te ajudem mais. Pode ser que você realmente precise rever com quem que você está convivendo. Pode ser que você precise rever o seu trabalho. Pode ser que você precise rever a atitude que você está tendo na vida. Então, a depressão, né, ou essa tristeza mais profunda e prolongada, ela nos chama, ela nos fala assim, olha, a vida está precisando ser diferente. E eu falo para você, né, uma pessoa que revisita o passado dela, que faz as pazes com o passado, com a história, e entende que a história está reservada, né, aquele momento histórico ali da vida dela, ela vira a partir dali uma outra pessoa. Porque ela entende, beleza, o passado está lá, a marca ficou, mas a partir daqui para frente, eu vou ser uma outra pessoa. Eu tenho, né? Quando eu conto essa história, é engraçado que sempre vem na minha cabeça um machucado que eu tenho no joelho, né? De criança. Eu tava correndo na quadra, coisa boba, tava correndo na quadra e caí de joelho, ralei o joelho lá e ficou machucado ali por uns dias, né? Graças a Deus não chegou a inflamar, nada grave, mas sempre tem a marca. E quando eu olho para ela, eu lembro desse dia. Eu tô contando aqui para você, eu lembro dessa marca e eu lembro desse dia. E só que não dói, não me traz sofrimento, né? Mais. Mas naquele período trazia, doía, coçava, ardia, né? Mas agora não traz mais. Então visitar o passado, vamos lá, é abrir a ferida. Mas abrir, e quando a gente está com um profissional competente, ou passando por um processo terapêutico, um curso que ensine a lidar com essas situações, quando eu estou fazendo isso, eu estou abrindo com cuidado. Eu estou abrindo com a pessoa que tem a capacidade de me ajudar a enxergar o que estava acontecendo. Onde foi que essas feridas vieram? De que forma que eu tenho que limpar, que eu tenho que cuidar, fazer a sutura, costurar, de que tempos em tempos, né, revisitar, fazer o curativo novamente. E aí, com todo cuidado, esse machucado ele vai ganhando uma casca. A casca vai dar vontade de tirar, e às vezes a gente vai tirar e vai ter que visitar tudo de novo, né? A gente tem recaídas no meio do caminho, né? Isso é normal. Mas ali a gente está acompanhado por uma pessoa competente que está ali com todo o cuidado e toda a atenção para que você, de mão dadas, você possa revisitar. Às vezes sozinho é muito difícil, né? Mas acompanhado, em um processo, né, mais guiado, a gente vai tendo formas de lidar com isso. E aí vai se criando uma casca,
vai virando ali uma ferida, né, mais leve, vai virando uma marca e pronto, sarou, não dói mais, simplesmente é um machucado, né, uma marca, já deixou de ser machucado, é uma marca que vai estar ali, e a marca. E essas histórias, né, é interessante porque eu não vou lembrar de quem é a frase, mas a frase é a seguinte: ostra feliz não faz pérola. Né? Não sei se você sabe, a pérola é uma areinha que fica lá dentro da ostra e ela vai se acumulando e vai crescendo e vira aquela pedra linda. Né? Só que ela foi preciso incomodar a ostra. E esses incômodos que a gente vai vivendo na vida, eles fazem com que a gente cresça e crie pérolas, crie situações muito boas para a vida. Então, passar por esse período, atravessar esse período é dolorido. Pode ser muito doloroso, pode ser difícil, mas eu te falo, quando a gente atravessa, a gente tem essa pérola na mão, que pode trazer benefícios tanto para si quanto para diversas outras pessoas. Então vamos lá, vamos revisitar a história, vamos ver o que aconteceu no passado, com carinho, com calma, né? Vai ser doído? Vai. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, você não estava evitando, né? Então vai ser doído, vai ser doloroso, vai precisar de um tempo ali, até que essa cicatriz se concretize, que o machucado feche, e aí tudo pode voltar ao normal. Não vai ser o que era antes, porque agora você vai ter uma pérola na mão, tá certo? Então espero que tenha gostado, curta aí o vídeo, compartilhe com outras pessoas, né, que possa achar interessante, e a gente se vê próxima semana. Um beijo, até lá, tchau, tchau.